Que eu aceitei o convite aqui do CERS para estar nesse congresso maravilhoso, organizado aí pelo meu querido professor Rodolfo Pamplona, Renato Saraiva, e o tema que eu fui incumbida de bater papo aqui com vocês é sobre teletrabalho. E para falar desse tema do teletrabalho, a gente vai ter que falar também um pouquinho sobre a questão do teletrabalho na pandemia, né, na era Covid-19, o chamado home office. Então, eu fiz um roteirinho aqui, vou compartilhar com vocês a minha apresentação em PowerPoint, e eu fiz um roteirinho do que eu pretendo aí nesse tempo falar, né, sobre esse tema, porque o tema é bem amplo, né, e nós temos aí várias questões que eu poderia abordar sobre o tema de teletrabalho. Inclusive, dá para fazer um treinamento, um curso inteiro só sobre esse assunto, né? O que eu planejei hoje abordar aqui com vocês? Primeiro, falar sobre como surgiu o teletrabalho. Em que momento histórico surgiu o teletrabalho? O teletrabalho surgiu agora, né, na pandemia. Segundo, falar sobre a regulamentação jurídica do teletrabalho no Brasil, na CLT. O que está previsto na nossa legislação sobre teletrabalho? Abordar o teletrabalho emergencial, que é o home office na era Covid, e fazer algumas reflexões sobre essa forma de trabalho da pandemia. Discutir um pouquinho com vocês aqui quais são os direitos trabalhistas que os teletrabalhadores têm e os trabalhadores presenciais têm, fazer um comparativo. E eu escolhi 3 questões que eu acho que são fundamentais para discutir sobre esse tema. Embora falar de teletrabalho, eu teria uma lista aqui enorme de outras coisas que a gente poderia falar, mas eu escolhi 3 temas principais que estão hoje muito... são temas preocupantes que têm aparecido em ações trabalhistas, que é a questão do controle da jornada do teletrabalhador, o reembolso de despesas no home office, discutir a questão da ajuda de custo mensal e os cuidados com a saúde mental. Esse é o roteiro que eu planejei aqui para conversarmos aqui nesse congresso. Então, vamos começar pelo contexto histórico do surgimento do teletrabalho no Brasil e no mundo. Então, pergunto para os senhores, quando que surgiu o teletrabalho? Quando que as pessoas começaram a trabalhar através de ferramentas de telemática? Porque o que é o teletrabalho? Eu trabalho à distância, que eu consigo trabalhar fora do local de trabalho do empregador, do estabelecimento do empregador, mas eu consigo fazer isso por quê? Eu consigo fazer isso porque eu tenho auxílio das ferramentas de telemática. Quais seriam? Linha telefônica e internet, computador. Ou seja, essas ferramentas telemáticas, ou seja, agora eu estou ministrando essa palestra porque eu estou acessando a internet, porque eu tenho uma webcam e tenho um computador. E por causa também, claro, dessa equipe maravilhosa aqui, fazendo elogios do suporte aqui técnico do CERS, que eles são fantásticos também. Mas isso só é possível hoje, no momento atual que nós estamos. Porque lá no início do século, em 1910, 1911, não era possível você trabalhar dessa forma. Não existia o teletrabalho. Mas isso não significa que as pessoas não trabalhavam fora do local da empresa. Elas trabalhavam nos seus domicílios, nas suas residências. Mas era outra modalidade de trabalho, era o chamado emprego em domicílio, que é diferente de teletrabalho. No emprego em domicílio, vamos dar um exemplo aqui daquela costureira que trabalha em oficinas de família. Uma costureira que trabalha em oficinas de família, oficinas com a sua família, auxiliada por membros da sua família, trabalha fora do local de trabalho do empregador, trabalha na sua residência, mas não é teletrabalhadora, é uma empregada em domicílio. Então, essas questões que eu gostaria de discutir aqui com vocês.
Quando, então, surgiu o teletrabalho? Vocês sabem que o direito do trabalho surgiu na primeira Revolução Industrial. Na primeira e na segunda, primeira revolução é quando surgiu a máquina a vapor, e a segunda é quando surgiu a eletricidade. Agora, nós vamos falar da segunda, da terceira revolução industrial, mais de forma mais específica, da segunda metade do século XX até hoje, 1950 para cá, que é a revolução tecnológica. Ou seja, foi com o surgimento, com o início da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução tecnológica, que surgiu o teletrabalho. Como era o mundo, o Brasil nessa época? Então, do ponto de vista político, nós tínhamos o estado do bem-estar social em transição para o estado neoliberal. Do ponto de vista social, você tinha uma nova forma de trabalho, um novo tipo de trabalhador, que era o trabalhador intelectual, multifuncional e polivalente. Porque imagina um trabalhador analfabeto, sem nenhum treinamento, como que ele vai trabalhar à distância por meio de ferramentas de telemática? Precisa de, no mínimo, uma educação digital. E a gente sabe que no Brasil isso não é uma coisa tão simples, não. Nós temos vários lugares do Brasil onde nós temos analfabetos digitais. Pessoas que não sabem usar um computador, não sabem trabalhar por meio das ferramentas de telemática, ainda hoje. Mas foi a partir de 1950 que nós podemos dizer que surgiu essa forma de trabalho diferente, possibilidade de você trabalhar à distância, mas não à distância no seu domicílio, como eram aquelas costureiras, por exemplo. Não, mas o trabalhador intelectual, o professor, o advogado e várias outras profissões, principalmente as profissões que surgiram, as novas profissões que surgiram, né, nessa época, digitadores, novos programadores, que surgiram toda a Revolução Industrial. Algumas profissões desaparecem, outras surgem. Então, nessa época, sumiu o datilógrafo e surgiu o digitador, né? E do ponto de vista econômico, nós tínhamos um novo modelo de organização produtiva, que era o modelo toyotista japonês, modelo da pequena empresa. E o fator ideológico na época, nós estávamos no momento em que o direito do trabalho estava sofrendo uma discussão sobre a sua desregulamentação ou a sua flexibilização. Nesse contexto histórico de flexibilização, de buscar formas flexíveis de direito do trabalho e formas flexíveis de trabalhar, que surge o teletrabalho. Ou seja, quando eu introduzo ferramentas como computadores, redes, internet, robótica, ou seja, essas novas ferramentas, elas afetam o trabalho e o trabalhador. Muda-se a forma de trabalhar. Porque estas ferramentas permitem que eu possa executar as minhas atividades em qualquer lugar. A OIT diz que o teletrabalho é o trabalho que ocorre anytime, anywhere. Qualquer lugar, a qualquer tempo. Eu posso trabalhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Porque as ferramentas de telemática permitem essa flexibilidade. E se a gente for falar ainda do ponto de vista histórico, quem foi que a primeira vez sugeriu essa forma de trabalho à distância? Ou seja, o trabalho não presencial. O trabalho que é dotado de não presencialidade. Foi Jack Nichols. Jack Nichols, secretário da Aerospace Corporation na Califórnia, em 1970, sugeriu que os empregados pudessem trabalhar de suas residências, alegando por que a gente precisa vir até aqui se a gente pode trabalhar da nossa casa? Para que ter esse deslocamento, casa, trabalho, casa? Pegar trânsito, gastar com esse deslocamento, se a gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, na nossa casa. E chamou isso de telecommuting, e depois telework. Work é trabalho, trabalho à distância. Só que quando, em 1970, ele fez essa sugestão, a sugestão dele não foi aceita. Foi só em 1973, 1974, que a experiência dele, as ideias dele foram aceitas. Ele escreveu um livro chamado Telecommunication Transportation Trade,
que está aqui no PowerPoint para vocês, e foi aí que várias empresas dos Estados Unidos começaram a aderir ao teletrabalho. Pois bem, turma, isso é muito comum toda vez que você tem uma revolução industrial, surgem novas formas, novas ideias que no início são refutadas, né? Você é chamado de maluco, imagina, trabalhar fora da empresa, que ideia. Pois é, né? Só que o que eu queria fazer reflexão com vocês é que o teletrabalho, ele é de 1970 para cá. E o que aconteceu? Nós, em plena pandemia, revisitamos uma forma de trabalhar que já tem aí, no mínimo, né, se a gente for pensar, 50 anos. Ou seja, não é que na pandemia surgiu o teletrabalho. O teletrabalho já existia, né, desde 1970. Ele não é dessa revolução industrial. Até por falar nisso, gente, que revolução industrial nós estamos agora? Estamos na quarta, na revolução digital. De novo, nós temos novas tecnologias que estão afetando a forma de trabalhar, que é o trabalho por aplicativos, né? O chamado trabalho on demand, né? Trabalho por plataformas, alguns chamam uberização das relações de trabalho, mas que não é o tema aqui agora da minha palestra. Então, eu queria que ficar claro nessa primeira parte aqui da apresentação que quando nós falamos de teletrabalho, não é uma solução que surgiu na Revolução Industrial atual, né, que surgiu agora, na quarta Revolução Industrial. Já surgiu desde 1970. Mas e a CLT, né? O direito do trabalho regulamentou o teletrabalho quando? Já é antigo ou não isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Antes, eu queria só deixar um pouco mais claro o conceito, né? O que é tele? Tele é longe, trabalho, atividade profissional, teletrabalho, trabalho de longe, trabalho à distância. Essa palavra é um neologismo que surgiu de 1970 para cá, que não existia antes da palavra teletrabalho. Como terceirização também é um neologismo que surgiu também com a terceira revolução industrial, a revolução tecnológica. Então, o Sr. Jack, ele disse que teletrabalho é aquele que ocorre a substituição parcial ou total das viagens diárias ao trabalho por tecnologia de telecomunicações, possivelmente com auxílio de computadores. Essa foi a primeira definição que ele deu de teletrabalho, né? A saudosa professora Alice Monteiro de Barros, no livro dela, que para mim é um clássico, eu tenho um manual de direito do trabalho da Saraiva. No meu manual eu cito a professora Alice, cito o professor Maurício Godinho Delgado, cito o professor Carlos Henrique Bezerra de Leite, que eu tenho a honra aqui e a responsabilidade de falar logo após a brilhante palestra do professor Carlos Henrique. E a Alice Monteiro de Barros, ela diz, esta forma de trabalho, ela pode ser transregional, transcender a região, transnacional ou transcontinental. É o que a OIT diz. Anywhere, anytime, trabalhar em qualquer lugar, a qualquer tempo. E ela diz, esse tipo de trabalho pode ser até realizado em movimento, por pessoas com média ou alta qualificação. Olha, ali está dizendo, não é qualquer trabalhador que pode trabalhar assim, né? As quais se utilizam da informática ou da telecomunicações no exercício das suas atividades. O saudoso também, professor Amaury Mascaro do Nascimento, que eu tive a honra de ser aluna dele, professor Amaury Mascaro dizia, o teletrabalho, dizia não, ainda diz, né, no livro dele, a possibilidade de se trabalhar à distância pelo uso de equipamentos tecnológicos e comunicação. Mas não é necessariamente o trabalho a domicílio, apesar de ser quase sempre realizado em casa. É um trabalho que oferece vantagens e desvantagens, como qualquer outro, que desconhece fronteiras geográficas ou de idiomas e com a tendência mundial de só vir a crescer. O professor Amaury, ele é brilhante quando ele diz que oferece vantagens e desvantagens. Agora, na pandemia, eu tenho ouvido muita gente dizer, eu odeio o teletrabalho, home office, não vejo a hora de voltar para trabalhar presencial. E ouço pessoas dizerem, eu super me adaptei com home office. Se a empresa voltar presencial, eu quero continuar trabalhando em home office.
Ou seja, gente, cada um está tendo uma experiência, né, nesse momento de pandemia. Claro que essa experiência, eu sempre falo, ela é uma experiência que não é real de teletrabalho. Porque uma coisa é você ser teletrabalhador e trabalhar, ser capacitado para ser teletrabalhador e trabalhar por sua própria opção. Na pandemia, as pessoas não tinham experiência, algumas não tinham experiência no teletrabalho, não foram capacitadas, foram jogadas na sua casa e disseram, agora você continua a trabalhar aí de casa. E a experiência do teletrabalho no home office, a gente vai falar daqui a pouco, é um pouquinho diferente da ideia de teletrabalho real. Mas como o professor Amori disse, tem suas vantagens e desvantagens. Então, eu participei recentemente de uma banca de mestrado com o professor Rodolfo Pamplona, onde a candidata só colocava na sua tese as vantagens. Aí a primeira questão que na banca de qualificação eu levantei é: cadê as desvantagens? Como toda forma de trabalho, tem vantagens e desvantagens. O trabalho presencial tem suas vantagens e desvantagens. Então, no início, né, quando a pessoa está mais empolgada pelo teletrabalho, ela só vê vantagens. Não preciso mais ter problema de gastar tempo no trânsito, eu vou economizar com despesas de transporte, eu vou ter flexibilidade de horários, poder estar com a minha família, almoçar todo dia com os meus filhos, são vantagens. Mas como toda forma de trabalho, tem também desvantagens, e a gente tem que ter esse olhar crítico para as duas coisas, para as vantagens e para as desvantagens. Bom, então, falando um pouquinho, a gente discutiu aí a questão dos conceitos, né? O que seria teletrabalho. Gostaria de citar também a professora Ivani Contini Bramante, desembargadora aqui do TRT de São Paulo, que escreveu uma tese de doutorado já há mais de 10 anos na PUC São Paulo, sobre teletrabalho, e na tese dela ela diz que o teletrabalho é o trabalho a qualquer título realizado à distância. Ela usa a expressão não presencial. O que é o teletrabalho? É o que não é presencial, dotado de não presencialidade, com uso prevalente de tecnologias telemáticas e jornada flexível. Essa foi a definição que ela trouxe. E a professora Ivani, ela ressalta uma questão que é muito importante, que ela diz, olha, o teletrabalho, ele só existe quando é imprescindível o uso de ferramentas telemáticas. Se eu consigo trabalhar à distância, mas não preciso de ferramentas de telemática para trabalhar, eu não sou teletrabalhador, eu sou um trabalhador à distância, posso ser um empregado em domicílio. O empregado em domicílio, ele presta seus serviços, mas não precisa da telemática. Uma costureira, ainda hoje, que fizer trabalhos para uma empresa e trabalha na sua residência, não é teletrabalhador. Eu sou uma cozinheira, vendo doces. Eu não sou teletrabalhadora, eu trabalho da minha casa, faço uma produção artesanal. Eu não sou teletrabalhadora, eu sou uma empregada em domicílio. E a professora Ivani também destaca uma questão muito importante. Ela diz, olha, o teletrabalho, ele pode ser em qualquer lugar, né? Ela diz, eu posso trabalhar na minha residência, eu posso trabalhar num telecentro, que é um local como um escritório virtual para o trabalhador ir trabalhar, eu posso trabalhar remotizado em qualquer lugar que eu acesse a internet. Na pandemia, a gente está trabalhando em casa, por isso que se chama home office, o tempo todo fala a palavra home office, né? Mas o teletrabalho é o trabalho à distância que pode ser em qualquer lugar, não necessariamente na residência. E ela diz o seguinte, cuidado, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância, mas nem todo trabalho à distância é teletrabalho. O teletrabalho é uma das espécies de trabalho à distância, mas não é a única. E no teletrabalho, a professora Ivani ressalta, a comunicação entre o trabalhador e a empresa se dá por instrumentos de telemática. Ok? Então, como eu disse, o teletrabalho pode ser à distância, dotado de não presencialidade, com horário flexível e uso de equipamentos telemáticos. Distingue-se o teletrabalho do trabalho em domicílio, como eu já adiantei aqui para vocês, né? Trabalho à distância é gênero, que engloba o teletrabalho e o trabalho em domicílio. Mas e a CLT, ela fala do trabalho em domicílio? Sim, lá no artigo 83, já faz tempo. No artigo 83 diz que o empregado em domicílio é aquele que presta serviços em residência ou oficina de família, por conta do empregador que o remunere.
E sobre teletrabalho, a CLT falava alguma coisa? Não. A primeira atualização que nós tivemos na CLT foi do artigo 6º, porque o artigo 6º ele ganhou a expressão trabalho à distância. Antes ele dizia, eu trabalho no local, na empresa, ou na residência. Aí ele foi alterado para dizer, na residência, no local da empresa, ou à distância. Então, como eu já ressaltei aqui, costureira não é teletrabalhadora, né? Ficou claro isso aqui para vocês. E aí, depois que o artigo 6º foi alterado em 2011, lembrando que mesmo antes de 2011, a jurisprudência já reconhecia o teletrabalho, aplicando analogicamente a jurisprudência do empregado em domicílio, fazendo uma aplicação analógica do próprio artigo 6º, que dizia que não é condição para reconhecimento do vínculo de emprego que o trabalho seja prestado dentro da empresa, que seja presencial. Bom, e aí a CLT, no artigo 75A, veio regulamentar na reforma trabalhista, ou seja, só em 2017, ó, como nós estávamos atrasados, uma modalidade que já existia desde 1970, a CLT só passou a disciplinar o teletrabalho no artigo 75A e seguintes, com a reforma trabalhista em 2017. E a reforma trabalhista, realmente, assim, aqui eu não tenho tempo para falar um pouquinho sobre ela, mas ela trouxe uma legislação muito aquém do que se esperava, do que era necessário para se regulamentar os conflitos de teletrabalho, com muitas atecnias. Tanto que, nesse momento de home office, onde o teletrabalho se intensivou, o que começou a acontecer? As empresas começaram a ter várias dúvidas, várias questões, e se procurando na legislação as respostas, não se encontravam. Por isso que foi, o governo, durante a pandemia, fez a MP 927, regulamentando o trabalho na pandemia. Só que a MP 927 não foi convertida em lei. Como ela não foi convertida em lei, agora, na segunda onda, não tem mais regulamentação sobre o teletrabalho na pandemia. E aí a gente tem que voltar para a CLT, que não resolve muitas questões controvertidas. E aí o que acontece? Vários projetos de lei em andamento, querendo discutir esse tema e alterar a CLT. Eu participei de um projeto de lei coordenado pelo professor Ricardo Calcini, que reuniu vários advogados, juristas, acadêmicos, para fazer um projeto de lei buscando que a nossa legislação realmente ficasse uma legislação nível direito comparado, né? E aí vocês podem depois consultar, tem vários projetos de lei em andamento, podem dar uma olhada lá no meu site, www.calvo, que é o meu sobrenome, .pro de professora.br, calvo.pro.br. E aí agora, fazendo um pouquinho de reflexão sobre o teletrabalho e o home office, né, no momento da pandemia Covid. Estamos assim, gente, fazendo tudo assim. Reunião, trabalho, escola, relaxamento, tudo através dessa telinha. E quais essas consequências de estarmos trabalhando, estudando, fazendo tudo através da telinha? Quais os efeitos disso na saúde? Esse trabalho dentro da pandemia é um teletrabalho clássico? Ou seria um teletrabalho diferenciado, de emergência? Se eu era um trabalhador presencial e eu fui colocada na minha casa por uma questão de uma medida sanitária para a proteção da minha saúde, eu posso dizer que eu virei teletrabalhador por conta disso? Porque se o teletrabalho antes surgiu por conta de uma necessidade, na verdade, uma necessidade econômica, né? 1970, crise econômica, o teletrabalho era uma alternativa que reduzia custos. Agora, na pandemia, surgiu por conta de uma crise sanitária. Então, eu entendo, Adriana Calvo, eu estou estudando muito esse assunto, né, escrevendo artigos, dando muitas palestras sobre esse tema, que não é teletrabalho clássico, é home office, por isso que todo mundo gosta de usar a expressão home office. É uma modalidade diferente de trabalho, porque o teletrabalho clássico, eu recebo treinamento, eu faço opção de ser teletrabalhador, eu recebo os equipamentos da empresa, eu tenho um tipo de função específica que esse trabalho, ele se encaixa melhor. Hoje não, né? Hoje todo mundo foi colocado
em suas residências para trabalhar sem capacitação, sem equipamento necessário, sem ajuda de custo, sem treinamento, porque não deu tempo, foi corrido, foi uma emergência, né? Foi uma crise sanitária. E aí o que que acontece? Você está trabalhando em casa com o seu filho fazendo aula online, com o seu marido trabalhando na outra sala, com o cachorro latindo, com aquela, eu falo, aquela crise geral, né? Então, assim, não é teletrabalho. O teletrabalho seria todo treinamento, receber equipamento, meu filho estaria na escola, marido estaria trabalhando em outra coisa. O teletrabalhador teria toda estrutura, passo, sossego, tranquilidade, para trabalhar como qualquer outro teletrabalhador. Ele não teria lá fora uma pandemia para se preocupar. Todos esses estressores externos impactam nesse momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu digo que não é o teletrabalho clássico, né? Estamos aí num home office, alguns gostam de usar a expressão hell office, né? De inferno em casa. Alguns dizem, eu não trabalho em casa, eu moro no meu trabalho. Cuidado com essa expressão, ela tem um impacto muito grande. Eu moro no meu trabalho, a sua casa virou o seu trabalho, então você mora no trabalho. Olha psicologicamente o impacto disso. Imagina que você, como se a sua casa agora é empresa, né? Então, tudo isso mostra, né, que realmente esse assunto tem que ter ser muito mais estudado, muito mais debatido, muito mais discutido aí sobre as suas consequências. Rapidamente, estou agora no final dessa minha apresentação. Eu vou falar para vocês das questões polêmicas. Direitos trabalhistas. Teletrabalhador é como qualquer outro empregado. Se ele tiver todos os requisitos da relação de emprego e ele for CLT, ele vai ter todos os direitos aplicáveis a qualquer teletrabalhador presencial, com exceção de que a reforma trabalhista colocou lá no artigo 62, inciso 3, que ele está excluído do capítulo de duração do trabalho. Então, ele tem todos os direitos trabalhistas. Agora, eu também posso estar trabalhando em casa e não ser empregado, ser autônomo. O teletrabalhador, ele pode ser autônomo, ele pode ser empregado, e ele pode ser parasubordinado ou até autônomo dependente, dependendo da legislação de cada país. Então, não necessariamente é vínculo de emprego. Mas se for vínculo de emprego, ele tem todos os direitos trabalhistas, com exceção da novidade trazida pela reforma trabalhista, que é o artigo 62. Nós temos para observar sobre o artigo 62? A gente observa que o legislador reformista colocou o inciso 3º no artigo 62 para falar dos empregados em regime de teletrabalho, deixando ele como uma terceira modalidade. E interessante, gente, que a segunda modalidade, que é o trabalho externo, jornada em trabalho externo, ele poderia, o legislador, ter colocado junto no 2, trabalho externo e teletrabalho. Só que o inciso 2 diz trabalho externo quando incompatível de controle. E aí, né, alguns dizem que se colocasse lá, haveria a possibilidade do teletrabalhador dizer que, olha, a empresa tem como controlar a minha jornada, então eu tenho direito a hora extra. Resolveram fazer um inciso 3º. Só que aí pergunto para os senhores, só porque a reforma diz os empregados em regime de teletrabalho colocou dessa forma, vocês acham que a Justiça do Trabalho, se verificado que havia controle do teletrabalho, não vai deferir as horas extras? Bom, os doutrinadores que se manifestaram já sobre esse dispositivo já afirmaram que sim, dizendo, olha, a presunção é relativa, pode ser constituída em sentido contrário. Ou seja, se eu estou no trabalho à distância, presume-se que não há controle. Mas se o trabalhador provar que havia controle sim, que eu era um trabalhador online, conectado, que fazia login e logout, por exemplo, agora eu consigo dizer que horas eu comecei a dar essa palestra e que horas eu terminei. Então, você tem aí um controle do horário que começou e do horário que terminou. E aí eu vou dizer que só porque eu estou à distância, eu não sou teletrabalhador? O professor Homero, no livro dele de Reforma Trabalhista, diz, olha, essa excepcionalidade está cercada de polêmicas, dúvidas jurídicas e possível inconstitucionalidade. Porque ele diz que as ferramentas de telemática podem controlar sim. Gente, durante a pandemia, que eu não tenho muito tempo para falar aqui, mas tem vários aplicativos
que estão, assim, sendo utilizados por algumas empresas e que fazem um controle absoluto do trabalho à distância. Controle até que se questiona que esteja violando a privacidade do empregado. Verifica quanto tempo o empregado está no computador, que sites ele acessou, dá um relatório completo. Tudo que o empregado está fazendo, tira foto da webcam dele para saber se é ele que está atrás do computador trabalhando. E aí, vocês podem ficar preparados que haverá questionamento desses aplicativos. Até que ponto o empregador pode usar um aplicativo e controlar o trabalho dentro da minha casa, na minha residência? Quais são os limites entre privacidade e poder diretivo do empregador no home office? Existem vários temas que o home office pode trazer, como, por exemplo, segurança da informação e outras discussões, né? Bom, então, diversos autores na área doutrinária já se ponderaram, já se manifestaram no sentido, olha, se pudesse, como por exemplo o professor Correia, dizendo, olha, se puder, se o empregador tem condições efetivas de controlar o trabalho do teletrabalhador por meio de e-mails, WhatsApp, Facebook, telefone, é plenamente possível o controle da jornada. Logo, não tem por que excluí-los dos direitos ao capítulo da duração de trabalho, que são quais? Hora extra, intervalos, adicional noturno. O único direito relacionado à jornada de trabalho que não está nesse capítulo é DSR feriados, que é lei específica, 605 de 49. O restante, ele estaria excepcionado, né? A segunda jornada de direito material e processual da Ana Matra, em 2018, também foi nessa linha, dizendo, olha, não, é uma presunção relativa, se provado o controle, é possível sim, aí o teletrabalhador ter, de fato, como a gente pode dizer, direito às horas extras. E eu, como advogada, na área de consultoria e compliance, eu tenho visto dois tipos de posturas empresariais. Os empresários que não quiseram arriscar e continuam fazendo controle igual faziam um trabalho presencial, e eles alegam que preferem fazer esse tipo de controle porque controlam esse passivo das horas extras. Segundo, eles dizem que preferem controlar porque eles também podem exigir o trabalho do empregado durante o horário comercial, porque eles dizem, olha, se eu não tenho controle, o empregado pode começar a trabalhar a hora que ele quiser, e se eu tenho uma reunião urgente 2 horas da tarde, eu ligo para o empregado e ele diz, não pode entrar, porque eu estou de pijama, não estou preparado para entrar na reunião. E aí, como é que fica? Né? Então, algumas empresas dizem, não, vamos trabalhar o mesmo horário na empresa. Na empresa não era das 8 às 5, vai continuar trabalhando das 8 às 5. E se o empregado tiver que se ausentar das 8 às 5, ele tem que avisar a empresa, sob pena de advertência. Então, muitas empresas estão fazendo políticas de teletrabalho. Eu, como advogada trabalhista, tenho assessorado alguns clientes a fazer essas políticas. E a gente senta, ouve as necessidades da empresa, ouve quais são as dificuldades e vai colocando por escrito essas políticas, né? E vai aprendendo junto com as empresas quais são as principais dificuldades, quais são os principais desafios. Então, jornada é um ponto polêmico, eu não tenho muito tempo, talvez aqui nas perguntas eu possa estender um pouquinho mais esse assunto, né? Reembolso de despesas. Então, reembolso de despesas também é outro tema polêmico, né? Outro tema polêmico em relação à questão do reembolso de despesas. Em relação ao reembolso de despesas, vamos ver aqui, o artigo 75D da CLT diz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos e infraestrutura necessárias e adequadas à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas, deverão ser previstas em contrato escrito. Só isso. Totalmente em cima do muro. Diz assim, ó, vocês vão livremente dispor no contrato. Então, e se o empregador coloca no contrato que todas as despesas correm por conta do empregado, teletrabalhador? Como é que fica o princípio da alteridade, que diz que o empregador é que corre o risco do negócio, que o empregador é que deve suportar as despesas, que o empregado divide lucros, mas não divide despesas nem prejuízos? 75D não é padrão direito comparado. Você pega aí, por exemplo, projeto de lei 3512 de 2020 do senador Fabiano Contarato.
Altera a CLT exatamente para deixar claro que o empregador tem a obrigação de fornecer a infraestrutura necessária à realização do trabalho, levando em consideração a saúde e segurança, bem como reembolsar o empregado pelas despesas realizadas. Você pega a legislação recente aprovada no México sobre teletrabalho. Aí essa legislação recente aprovada no México diz que as empresas têm que fornecer e instalar os equipamentos necessários e arcar com despesas de energia elétrica e internet. Coloca duas despesas: energia elétrica e internet, que é o que o trabalhador mais gasta, né? De forma proporcional. A Argentina também, Lei 2555 de 2020, diz que os custos com instalação e manutenção para o teletrabalho, aquisição de materiais e equipamentos, são de responsabilidade do empregador. E ainda prevê compensação com custos de internet e gastos acessórios. Por isso que eu falei que não é padrão direito comparado a legislação que nós temos. Por isso que temos projetos de lei vários, eu citei um aqui, que buscam alterar a CLT no tocante a essa questão, né? Então, eu vi que já tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu já vou aproveitar e já ir comentando, né? Posso fazer dessa forma? Já ir, até porque são relativas ao que eu acabei de falar. Então, por exemplo, a Ariane Araújo Alves diz: professora, muitos que trabalham em home office observam que a demanda de trabalho aumentou. Então, Ariane, olha que coisa interessante, né? A Ariadne, desculpe se eu não estou falando o seu nome corretamente, o que está digitado aqui para mim. Imagina essa situação, né? Muitas empresas disseram para mim assim: doutora, se não tem controle de frequência, eu posso tocar trabalho para o empregado. Ele não é obrigado a recusar. Aí eu alerto: cuidado, se você exigir mais trabalho, aumentar a meta, exigir mais produtividade, ele vai poder provar de forma indireta que havia um controle indireto do trabalho e que para fazer aquele trabalho ele acabava tendo que trabalhar mais horas e pedir hora extra. Gente, no trabalho externo, de empregado que exercia jornada externa, já tem jurisprudência do TST nessa linha. Muito comum daqueles trabalhadores que são os repositores de supermercado, que provam que tinham metas e que para fazer as metas, fazer o serviço, eles precisavam 10 horas por dia, provam pelo tempo médio que cada atividade gastava. Eu fazia 10 pedidos por dia, cada pedido demorava em média 1 hora, eu trabalhava 10 horas. Então, a sua pergunta, ela tem muita relação, porque algumas empresas, na minha ótica, aproveitaram da situação. Não tem controle de frequência, toca, dá trabalho para o empregado, achando que não ia acontecer nada. E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é que o empregado poderá, eventualmente, pedir horas extras, baseado no controle indireto, no aumento de produtividade. Ou, problema também que pode acontecer, se esse empregado acabar tendo problemas de saúde mental por causa de excesso de trabalho, vamos imaginar que ele acabe tendo problemas e seja diagnosticado com síndrome do burnout, que é síndrome do isqueiro queimado, esgotamento mental, e ele se afasta da empresa, porque não é gente, nós somos máquina, né? Temos um limite, os horários, os limites de jornada, 8 horas por dia, foram pensados exatamente do ponto de vista de saúde. Quanto que eu posso trabalhar para que o meu trabalho não prejudique a minha saúde? Tem um limite para isso. E, como você falou, muitos casos a gente viu um aumento de metas no home office. E você cita aqui um caso extremo de uma empresa que alterou os cargos de departamentos inteiros para cargos de confiança, para justificar a desnecessidade de pagar hora extra. A CLT são 3 exceções: o cargo de gestão, jornada externa incompatível de controle e teletrabalho. Se já estava no home office, nem precisava ter feito isso. Mas cargo de confiança tem jurisprudência pacífica no TST também, que você precisa provar que, de fato, tem efetivo poderes de cargo de gestão. Ele tem que ter equipe, ele tem que ter poderes, assinar contrato, ele tem que mostrar que ele é um cargo de gestão. Não adianta chamar de chefe nem de gerente se o trabalhador não tem autonomia para nada.
não tem autonomia para nada, é um cargo meramente técnico, vai ganhar as horas extras, tá? Então, espero ter respondido aqui a sua pergunta. Depois, o José Carlos disse: quais as consequências jurídicas para uma empresa que manda um funcionário não capacitado para o teletrabalho exercer tal atividade? Bom, José Roberto, boa pergunta. Antes da pandemia, parece que é uma coisa que poderia ser discutível, mas dentro da pandemia, o empregador não teve escolha. Estávamos dentro de uma crise sanitária. Então, a medida de trabalhar em home office foi uma medida recomendada, inclusive, pela OMS. Então, não teve tempo para capacitação. Então, eu entendo que o empregador não tem que ser responsável nesse momento. Mas uma coisa é o início da pandemia, uma outra coisa é depois de um ano. Então, aquele empregador que teve um ano, que ele podia fazer treinamentos online. Tem empresas que estão fazendo cartilha, dizendo qual é a melhor posição para você colocar a sua cadeira, o seu laptop, como é que você deve usar a sua webcam. A gente foi recebendo treinamento, nós professores também, a gente foi aprendendo, coloca a luz, como é que senta, qual o melhor equipamento, qual a melhor webcam. A gente teve um tempo para se adaptar. Né? Então, imaginar que José Roberto, hoje, depois de todo esse tempo, que esse empregador que não capacitou, ele vai acabar sendo responsável por esse empregado, se esse empregado tiver problemas de saúde, como problemas de dores nas costas, problemas de ergonomia, problemas da chamada síndrome do olho seco. Eu até no meu material coloquei um slide para falar da síndrome do olho seco. Né? Quando se fala em saúde, eu coloquei aqui, uma das grandes preocupações que a gente está tendo durante a pandemia é os custos psicológicos das medidas que a própria OMS recomendou. Ou seja, esse fique em casa, né, trabalhe em casa, more no seu trabalho, né? O que está acontecendo? Nós estamos tendo um surto de transtornos mentais na pandemia Covid-19. Esse psiquiatra, por exemplo, diz que de 40 trabalhadores cada um trabalhador que se contaminar com a Covid, eu vou ter 40 com transtornos mentais. Esse outro psiquiatra, o Júlio Pereira, tem todas no material que vocês vão acessar aí no congresso, tem todas as fontes, diz que pacientes estão procurando hospitais achando que estão com Covid, mas na verdade estão com transtorno de ansiedade. Porque a pessoa começa a ter transtorno de ansiedade, a pessoa fica com dificuldade para respirar, e a pessoa, além de tudo, ela passa a ter às vezes taquicardia, né? E ela acha que é a Covid. E aí procura o hospital, chega lá, não é. É transtorno de ansiedade. Aumentou muito os casos de transtorno de ansiedade, inclusive de jovens no home office. Né? As empresas estão muito preocupadas com essa questão. Você vê a mídia, Veja Saúde, UOL Notícias, Globo Bem-Estar, todas falando. Vamos ter um tsunami de transtornos mentais por conta da pandemia. Veja a saúde, epidemia oculta, saúde mental, não era Covid, né? Além disso, a síndrome do olho seco, o que acontece é ficar muito tempo na tela, o seu olho começa a ficar vermelho, irritado, arder. Por quê? Quando uma pessoa fica exposta à tela há muito tempo, ela não pisca. E pisca pouco, olha. Uma pessoa pisca, em média, 20 vezes por minuto, mas se você utiliza esses dispositivos, cai para 6 vezes por minuto. E essa alteração resulta no desequilíbrio dos componentes da lágrima e gera o estado do olho seco. Então, os oculistas estão recomendando que a gente use colírio para evitar essa questão, né, esse problema da síndrome do olho seco. Claro que o ideal é evitar a tela. Eu até coloquei uma notícia muito interessante, não sei se está nesse aqui, sobre o Citibank lançou uma política de sexta-feira sem Zoom, que é Zoom Free Friday, ou seja, vamos ficar livres do Zoom na sexta-feira. Porque antigamente, no trabalho presencial, as empresas faziam, né, políticas de sexta-feira ser um dia diferente, sexta-feira ser um dia especial, não é? E aí, o que acontece? Você tinha, na sexta-feira,
o happy hour, você tinha o dia que todo mundo se reunia e comprava salgadinho, comprava donuts. Agora, a sexta-feira no home office, o que ela tem de diferente? E as empresas na área de RH estão pensando em ideias criativas dentro do home office. Como o Citibank falou, olha, não pode marcar reunião de Zoom de sexta-feira. Sexta-feira, Zoom free, para as pessoas poderem se desconectar um pouco da tela, né? Ainda temos aqui mais uma pergunta, deixa eu ver. Professora, repita o endereço do seu site. É www.calvo, Calvo que é o meu sobrenome, de Adriana Calvo, .pro de professora.br. Ou você pode me procurar no Instagram, que é @Dri Calvo, Dri, Adriana Dri, me chamam de Dri. Então, @Dri Calvo. Aí você me acha no Instagram também, e eu tenho um canal no YouTube também, onde vocês vão encontrar muitas palestras e vídeos. Eu tenho uma palestra inteirinha sobre essa questão da saúde mental na questão do home office. Aí a Maria Elizabeth perguntou, o 75D indica que essas verbas não têm natureza salarial. Sim, Maria, está na tendência da CLT, porque computador, linha telefônica, toda essa estrutura é para reembolsar despesas. E se está reembolsando despesas, despesa tem natureza indenizatória, não pode compor o salário. Então, isso está de acordo com a CLT. Quando a CLT no artigo 458 e 457 trata desse tema, diz que diárias e ajuda de custo tem natureza indenizatória. Então, todas as despesas relacionadas a eu poder trabalhar na minha residência têm natureza indenizatória. Então, quanto a esse dispositivo, ele está corretíssimo, não tem natureza salarial. Então, o empregador não precisa ficar preocupado, que se pagar a internet, o empregado vai dizer que é salário utilidade, salário in natura e pedir natureza salarial, tá? Aí, o Arthur diz, ilustríssima professora, não precisa de tudo isso, Arthur, sobre os professores que devem horas aos seus empregadores em virtude de paralisação. O empregador poderá cobrar essas horas quando se normalizar a situação. O que acontece? A CLT fala que em situações de força maior, pode haver recomposição das horas extras. Só que a CLT coloca um prazo para isso ser feito, 2 horas por dia, e diz que é um prazo definido. Eu não posso ficar pedindo eternamente, colocar um empregado em jornada externa eternamente, trabalhando 10 horas por dia para compensar. Então, no meu entender, essa questão, principalmente professor, que é uma categoria especial, ela deve ser negociada por meio de convenção e acordo coletivo, exatamente por conta da excepcionalidade da pandemia e a excepcionalidade dessa profissão de ser uma profissão especial. E olha, gente, eu posso dizer para vocês, os professores, eu acho que foram os que mais sofreram nessa pandemia, porque várias atividades pararam. Professor, até aqui, estou falando de São Paulo, até em Zona Roxa, está trabalhando presencial, né? Então, assim, eu tenho um filho pequeno, meu filho tem 9 anos, e eu digo para vocês, eu, no grupo de mães, dizia para as mães, gente, vamos ficar online, coitados dos professores, estão lá trabalhando, risco de se contaminar, contaminação está pegando jovens, né, então tem risco, estão trabalhando, sendo obrigados a trabalhar e correndo risco, como se eles fossem, né, claro que nas escolas tem várias estatísticas e políticas dizendo que a contaminação é menor, que as escolas não são um local de propagação do vírus, mas os alunos ficam em casa com famílias que você não sabe se estão se cuidando e que estão podendo levar seu filho, que é um vetor, para contaminar o professor. Né? A ótica é sempre não contaminar as famílias dos alunos, mas os professores. Então, fica aqui a minha solidariedade aos professores. Eu, como professora de pós-graduação, desde o início da pandemia, só trabalhei à distância, nunca voltei. Inclusive, eu fico morrendo de saudade de ver vocês, não vejo a hora de poder, depois, fim dessa pandemia, ver aluno, né? Ver aluno de verdade, né? Ver vocês. Às vezes a gente fica só vendo essas fotinhos aí, vocês às vezes nem abrem as câmeras, abram as câmeras, a gente fica tão feliz de ver o rostinho de vocês. Então, fica aqui meu desabafo como professora, né? E o Marcelo falou, em caso de rescisão, esse reembolso será considerado como remuneração? E assim integraria os cálculos? Não, Marcelo, não tem natureza na salarial, é reembolso de despesa, tem natureza indenizatória. A questão que se coloca, Marcelo,
A gente viu o aumento de ações trabalhistas, de empregados dizendo que as empresas não estão dando essa ajuda de custo. Porque como a CLT não obriga, o que as empresas fizeram? Ficaram quietas. A minoria, né, segundo uma pesquisa da Sobrat, somente 20% das empresas estão pagando alguma ajuda de custo home office. E os empregados estão fazendo o quê? Eles estão pegando todas as notas, vou pegar todas as minhas despesas que eu tinha antes da pandemia. Agora eu comecei a trabalhar em casa. Olha aqui como a minha conta de luz aumentou, como a minha internet eu tive que fazer um pacote mais avançado, como eu estou gastando mais de telefone. Se o empregado consegue provar por A mais B que a pandemia acabou fazendo com que ele assumisse mais custos. Se ele consegue fazer essa prova, a tendência é os juízes entenderem que essas parcelas são devidas, mas sem natureza salarial, é reembolso. Reembolso de despesas, natureza indenizatória, ajuda de custo, né? E aí, eu acho que a última pergunta aqui para mim, Guzmão, professor excelente didática, a fala mansa e objetiva facilita muito o entendimento. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pelos elogios, né? Eu acho que nesse momento aí de pandemia, né, a gente tem que trabalhar muito com a nossa saúde mental. Então, fica aqui, até com o fechamento da nossa palestra, eu tento, sabe, Luzmão, fazer pausas, eu me organizo para não ficar conectada 24 horas nessa telinha. Eu tento fugir dessa telinha, né? Então, eu procuro durante o trabalho dar pausas. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada no meu site sobre a chamada técnica Pomodoro, né? Diz que você tem que fazer no home office que nem você faz um molho de macarrão. Você não vai lá, mistura um pouquinho, para, volta, depois vê, experimenta, vê se tá bom. Então, assim, você tem que trabalhar um pouquinho, dar uma pausa, ir no banheiro, comer alguma coisa, porque tem trabalhadores que estão ficando conectados na tela, eu já digo que são viciados, né? Que nem um adolescente que fica no videogame e não dorme, não come, não vai no banheiro, não pisca. Isso para mim já é vício, né? E tem trabalhadores que estão zumbis, teletrabalhadores zumbis, que estão trabalhando tanto nessa pandemia que estão com problemas de desconexão. E essa é uma das maiores preocupações da OIT nesse momento com o home office, a questão da desconexão, a gestão do tempo dentro do teletrabalho. As pessoas estão com dificuldades de desconexão, estão ficando viciadas, não conseguem desconectar. Chefes mandando mensagens de madrugada, 4, 5 horas da manhã para o WhatsApp. E aí, o chefe manda mensagem 4 horas da manhã, o empregado responde 4 horas da manhã. Quer dizer, as pessoas não estão dormindo. Então, estão com problemas sérios de insônia. Né? Então, tudo isso mostra que é vital nesse momento a gente cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental é vital para que a sua produtividade não caia, para que você não adoeça. Né? E para que a nossa sociedade consiga, mesmo nesse momento de pandemia, continuar fazendo o que é importante para todos, que é o seu trabalho, mas sem prejudicar a sua saúde. E essa eu acho que é a minha preocupação como acadêmica, como advogada, maior nesse momento. Eu vejo as empresas preocupadíssimas, as empresas que são sérias, que têm responsabilidade social, preocupadíssimas com essa questão de saúde mental. Né? Mais alguma pergunta? Ou eu já respondi todas? Estou vendo aqui que perguntaram sobre o material, diz que o material foi disponibilizado na área do aluno, tá? Meu PowerPoint aqui foi disponibilizado na área do aluno, mas vocês conseguem acessar mais coisas lá no meu site. Qualquer coisa, lá pelo meu site vocês conseguem mandar e-mail para mim, tem uma área contato, e eu fico à disposição, gente, o que vocês precisarem. Eu estou estudando a fundo esse tema do novo trabalho, estou pensando em fazer meu pós-doutorado até nessa linha de saúde mental em época de pandemia, então estou com bastante material de pesquisa. Até por isso que o professor Pamplona participou comigo de uma banca, falou, Adriana, vai lá no congresso e fala um pouquinho para os alunos, né? Então, fico aí à disposição de vocês. E com isso, eu agradeço, se não tiver mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma pergunta? Só confirmando aqui. Tem uma última pergunta aqui do Roland.
Professora, se apresentar uma nota fiscal de tela e for reembolsado, eu terei que depois entregar à empresa, não é? Sim, né? Assim, todo o equipamento que você está usando para trabalho, que você vai pedir o reembolso do empregador, você tem que ter a nota fiscal para comprovar aquela despesa. Então, você vai entrar com uma ação trabalhista pedindo reembolso de despesa e não tem os comprovantes? Tem que ter. Né? Eu acho que não sei se eu entendi sua pergunta, mas a questão é sempre todas as despesas têm que ter comprovantes, inclusive se você for pensar em entrar com uma ação trabalhista nesse sentido. Ok? Perguntas encerradas, professora. Ok, então, gente, super agradeço a oportunidade de estar aqui. Fiquem bem, cuidem da saúde física, tudo bem, eu sei que, né, vocês estão tomando cuidado para não se contaminar por conta da Covid, mas não esqueçam de cuidar da saúde mental, né? Façam que a sua casa continue sendo sua casa. A sua casa não é o trabalho, é sua casa. Você trabalha dentro da sua casa, você não mora no seu trabalho. Se você estiver trabalhando numa empresa em que isso esteja acontecendo, conversa com o seu gestor e fala, olha, eu tenho a minha privacidade, a minha casa, a minha família, e eu quero manter separado, né, o meu trabalho da minha residência. Isso tem que ser uma preocupação constante das empresas e dos trabalhadores, né, para que no final dessa pandemia a gente possa voltar a esse novo normal, todos com saúde, seja saúde física ou saúde mental. Ok? Fiquem com Deus e foi um grande prazer estar aqui com vocês.